Oi, boa tarde, ou boa noite. O meu nome é Iago, e a gente vai apresentar um pouco do nosso projeto que teve como ênfase a promoção da contra-argumentação por meio de jogos interativos para crianças. Então, o projeto que a gente desenvolveu basicamente se dividiu em duas etapas, com o objetivo de aprimorar as habilidades de contra-argumentação em crianças e adolescentes. Sobre o contexto educacional e tecnológico, a gente precisa entender que no cenário atual da educação, a tecnologia ela desempenha um papel muito importante na sociedade. Então, ela permite que a gente repense como os jovens aprendem e interagem com o conhecimento atualmente. E foi nesse contexto que a gente teve a ideia de desenvolver uma abordagem um pouquinho diferente para fomentar a contra-argumentação como uma capacidade fundamental em jovens, que devido ao fato de possuírem mais afinidade, né, com os meios de informação da era digital, talvez eles possam se interessar por essa dinâmica alternativa. É, o avanço da tecnologia, ele vem modificado profundamente a nossa sociedade. Então, ele carrega consigo novas possibilidades, novos desafios, novas experiências, e à medida que a tecnologia ela se torna uma parte praticamente integral de nossas vidas, ela também abre caminho para que inovações surjam na área da educação, por exemplo. E hoje a gente já consegue desvendar como essas inovações na educação estão diretamente associadas ao avanço desses tipos de tecnologia e como essa sinergia vem modificando a forma como as crianças, os adolescentes, até mesmo a gente aprende e se engaja com esse tipo de conhecimento. Quanto aos objetivos do nosso projeto, o objetivo central foi desenvolver um ambiente educacional que fosse inovador e que colocasse a promoção da contra-argumentação como centro do palco. Com isso, eu quero dizer que a gente entende como a capacidade de articular argumentos de maneira eficaz é fundamental para o desenvolvimento intelectual e até mesmo social de crianças, e foi com base nisso que a gente buscou desenvolver uma ferramenta que, ao mesmo tempo, fosse divertida e estimulasse o desenvolvimento de capacidades argumentativas em crianças e em adolescentes. A contribuição para a educação básica, a gente entende que a educação moderna precisa se adaptar às linguagens da era digital e às tecnologias e a tecnológica que a gente vive. Então, foi nesse contexto que o nosso projeto se concentrou em buscar beneficiar especialmente as crianças e os adolescentes, fazendo com que o aprendizado fosse mais interessante para eles. A gente acredita que, ao incorporar jogos interativos em sua jornada educacional, a gente consiga não só capturar o seu interesse pelo aprendizado, mas também equipar elas com habilidades críticas que vão ser inegavelmente fundamentais em suas vidas acadêmicas. Pode Para passar. tanto, né, nós buscamos referências teóricas, e aqui apresentamos três delas, que foram muito importantes para o início desse trabalho, porque elas já articulam os estudos da argumentação ao trabalho pedagógico por meio de jogos. E, particularmente, as abordagens que são trazidas nesses materiais favorecem a perspectiva de argumentação que nós assumimos nesse trabalho, que é a argumentação na interação a partir de práticas sociais de linguagem. Então, vocês verão que os materiais que são apresentados aqui partem desse princípio, que o jogador precisa interagir por meio da linguagem para ele entender como se dá a argumentação e a contra-argumentação. Quanto às fases do nosso projeto, a gente desenvolveu ele em duas fases. Na primeira, a gente optou por criar um aplicativo para dispositivos Android e outro tipo de celular, inspirado no formato de um aplicativo já conhecido, o da iOS, mas com desafios que abordaram mais a argumentação e atividade em equipe. Já na segunda fase, a gente optou por explorar a ferramenta do RPG Maker para desenvolver um ambiente virtual que oferecesse diálogos que estimulassem a contra-argumentação. Pode passar. Pode ir para o próximo slide. Na primeira fase, com o Android Studio, o jogo
que a gente fez baseado em Dark Stories consiste basicamente em sessões onde um dos jogadores vai contar uma história para os participantes, oferecendo pistas e dicas para que juntos eles possam argumentar entre si e chegar ao desfecho da história. Ele é um ambiente desafiador, uma vez que exige a concentração e a desenvoltura para resolver cenários cada vez mais complexos, além da atividade, além da dificuldade, perdão, de convencer os demais participantes a seguirem a sua linha de raciocínio através de argumentos. E sem dúvidas ele é de muita ajuda para promover as capacidades argumentativas, uma vez que ele estimula diretamente a prática delas em equipe. Pode ir para o próximo slide. Aqui a gente tem algumas telas do projeto, do aplicativo que a gente se baseou para desenvolver o projeto. A gente tem a tela inicial do aplicativo e uma das histórias. No slide a seguir, a gente vai ver o protótipo que a gente desenvolveu. Vocês podem ver aqui. Vão haver diferentes histórias com diferentes contextos que vão exigir diferentes estratégias argumentativas para chegar ao desfecho da história. Já na segunda fase, pode passar o slide. Já na segunda fase, com a RPG Maker, a gente pensou em desenvolver uma dinâmica mais interativa, permitir que as crianças fizessem suas próprias escolhas dentro de um mundo digital. Então, a ideia da proposta é que elas tenham um pouquinho mais de liberdade para interagir em um ambiente doméstico e virtual que seja capaz de simular a vida real, que ofereça desafios, responsabilidades e cenários desafiadores o suficiente para que elas exerçam da contra-argumentação como forma de avançar na história do jogo, através de diferentes abordagens que vão refletir diretamente num tipo de convivência com o qual elas já estão acostumados. Aqui a gente tem algumas telas que nós desenvolvemos para o segundo jogo. A gente buscou oferecer uma familiaridade para a criança, fornecer ambientes domésticos. Então, a gente tem uma cozinha, quartos, um jardim, um quintal, que vocês vão ver no próximo slide. Em resumo, são ambientes que vão trazer uma sensação de pertencimento para a criança, onde ela vai ter que lidar com dilemas familiares, questões envolvendo o pai, a mãe, ou amigos, por exemplo, em diferentes cenários da casa, acontecendo em diferentes passagens de tempo. Pode passar, slide. Nós podemos perceber, então, que tanto no ambiente parecido com o Dark Stories, né, como esse do RPG, nós estamos buscando criar ambientes interativos, no qual o jogador vai tanto praticar a reflexão com ele mesmo, que na argumentação é chamado de deliberação íntima, quanto a interação com o outro, né, por meio das personagens. E isso vai se tornando cada vez mais desafiador para ela, no sentido dela aprender a contra-argumentar diante do outro. Nós percebemos em estudos variados que a contra-argumentação ela é difícil de ser desenvolvida. Então, o jogo vem tentar favorecer esse trabalho, além de fomentar ao estudante, ao participante, o desenvolvimento da postura crítica, porque diante do outro ele vai ter que refletir e assumir um posicionamento. Então, é isso que a gente busca nessa articulação, que parte dos estudos, tanto da argumentação quanto do trabalho com jogos na educação, se desenvolve por meio desse esforço conjunto entre a área de tecnologia e a área de letras, e a gente encontrar os caminhos para isso acontecer de uma forma mais adequada ao uso que o estudante possa fazer, para que ele venha aprender um conteúdo que tem sido visto como mais difícil. Mas nós também temos como meta que ele queira utilizar esses jogos em outros ambientes para além da escola, justamente porque eles se tornam jogos interessantes que passam a ser praticados, podem ser praticados em outros espaços sociais. Quanto às etapas de produção, a gente optou por dividir o projeto em 4 etapas. Na fase de conceituação, a gente buscou uma prospecção de ideias, tanto teóricas, para fundamentar a base conceitual do nosso jogo, quanto técnica, para buscar inspirações que pudessem auxiliar no desenvolvimento do projeto. Na segunda etapa, com o design de mecânica, houve todo um cuidado em desenvolver interfaces
que fossem relativamente simples, para facilitar o uso por crianças, por adolescentes, e que, ao mesmo tempo, tivessem a capacidade de puxar, de manter a atenção do jovem para o jogo. Na etapa de desenvolvimento, a gente desenvolveu toda a infraestrutura dos jogos na linguagem Java, pro caso do Android Studio, e com as interfaces do RPG Maker para a segunda etapa do projeto. E ao longo de cada etapa foram realizados testes e ajustes para que a gente conseguisse alinhar direitinho o andamento do projeto com a concepção inicial que nós tivemos dele. Bom, nós queremos com isso, então, colaborar com as práticas escolares, no sentido de trazer para o professor recursos que possibilitem a ele trabalhar com as exigências, os documentos legais, por exemplo, como a competência 7 da BNCC, que propõe o trabalho com argumentação em toda a educação básica, mas também queremos trazer elementos novos, né, alternativas novas, que estejam alinhadas aos interesses dos estudantes na contemporaneidade. O projeto foi desenvolvido numa primeira etapa por um ano, em que aconteceu tudo que nós acabamos de escrever. Ele entra agora numa segunda etapa, em que nós vamos desenvolver novas fases dentro dos jogos, e também pretendemos ter a oportunidade de levar esses jogos para as escolas e dar a oportunidade dos estudantes trabalharem com eles, para que a gente possa também aprimorar o material que for realizado. Esse esforço está sendo realizado por nós em particular, mas também com a colaboração de outros estudantes da graduação da Universidade Federal de Sergipe, a quem nós agradecemos. Aqui estão algumas das nossas referências, para que vocês possam conhecer os elementos que têm nos possibilitado desenvolver todo o trabalho que acabamos de apresentar a todos. Muito obrigada.